Uau! Incrível, incrível, incrível. Tá bom aí? Então, eu não sei se você percebeu, mas toda a conferência Brotherhood ela é inspirada no foguete. E todos os temas têm a ver com o foguete. Então, a gente começou com o Francisco falando sobre identidade, todo foguete tem um nome, né? Vem agora, aí falamos sobre identidade, fizemos um talk também falando sobre isso, depois vem Lucas falando sobre estratégia, a estratégia de fazer o foguete chegar lá, imagina quantos anos eles projetam. E agora, falando sobre aerodinâmica, como romper as resistências, meu querido amigo, ele é vereador por BH, administrador de empresas pela FUMEC, empresário no ramo de turismo e consultor de negócios com foco em internacionalização de empresas. Fundador do Grão, acelerador de ONGs, tem se destacado como uma voz que defende os valores e princípios cristãos na Câmara Municipal. Com vocês, meu querido amigo Ciro Pereira. Obrigado, irmão. Boa tarde, pessoal. Como é que é o grito aí? É FAU? Aí, gostei. Bom, primeiro queria agradecer aqui publicamente o bispo ter me convidado para a gente estar presente aqui. É uma honra estar aqui nessa tarde com vocês. E gostei do que o Lucas começou falando também, que a gente tem que ser macho alfa. E para estar aqui no sábado à tarde, com certeza vocês abriram mão. Vocês já romperam algumas barreiras para vocês estarem aqui hoje. Pode ter certeza que quem está aqui é porque Deus enviou, porque tem uma palavra para você. Você vai sair daqui dessa conferência diferente. Você vai ter resultados diferentes. Eu queria colocar essa aqui a apresentação, por gentileza. Bom, nós vamos falar um pouco sobre a aerodinâmica, como é que a gente vai romper essas resistências. E eu já participei de uma Brotherhood aqui com vocês também, e eu estive pensando muito como que eu ia fazer para falar um pouco para vocês sobre isso, e eu gosto muito de linkar com o tema sempre da conferência. Eu queria que você começasse a pensar agora no seu coração, até o final da minha palavra aqui. O que é que tem impedido você? Quais são as forças que têm segurado você para que você não decole? Para que você não alcance o seu propósito? O que você não está fazendo? O que está te segurando? Que você não está levantando o voo. Pode passar, por gentileza. O Bispão já fez aqui a apresentação. Essa aqui é a minha esposa, Marcela, somos casados há 6 anos, e essa é minha filha, Giovana, completou 1 ano essa semana. É trabalho, viu, gente? Mas é bênção demais. E eu vou te falar uma coisa, que o que Deus tem me abençoado com a vida da minha filha, o que Ele tem me ensinado é algo assim surpreendente e que a gente aprende demais confia. Pode passar, por gentileza. Antes da gente entrar no tema, eu queria que todos os homens aqui ficassem de pé para a gente fazer uma oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em Tua casa hoje. Deus, queremos alcançar voos mais altos, queremos sair da inércia, Senhor, queremos vencer as forças que nos seguram, ó Pai. Ó Deus, prepara o nosso caminho, enche a nossa alma, enche a nossa vida, nos prepara, ó Deus, porque somos soldados do reino. Que o Senhor possa nos levar a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o nosso propósito, ó Pai. Que o Senhor possa realmente nos usar como homens, sejam referência nessa nação, referência dentro de suas casas, de suas famílias, de seus trabalhos, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, encher a nossa alma, e que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, que possamos ter ouvidos abertos para aprender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Amém. Bom, resistência, aerodinâmica. Para um avião ele voar, ele precisa de vencer as forças de resistência do ar. Não sei se vocês sabem, mas de maneira muito prática aqui, o avião, para ele voar, ele precisa de atingir uma certa velocidade, ele tem a aerodinâmica dele, e para ele conseguir se sustentar no ar, o ar mais leve passa em cima e o mais pesado embaixo. Percebe que o avião usa, a aerodinâmica usa a força que é contra, que é a força do ar mais a gravidade, para ele levantar, para ele voar. E essa é uma das coisas, é uma das chaves que eu quero liberar sobre sua vida. Use aquilo que tem te impedido de voar para que você possa alcançar voos maiores. Vença aquilo que tem te vencido até hoje para que você consiga ir mais longe. Vença as barreiras que você muitas vezes tem colocado para você mesmo. E que você sabe, lá dentro do seu coração, o que você tem que abrir mão. Sabe por quê? Uma coisa que o Bispão fala muito também, que é: quem quebra princípio não recebe promessa. Não quebre os princípios.
pense na promessa que Deus tem para a sua vida. Pode passar, por gentileza? Ah, não, já passou isso aqui. Essa é a fórmula de resistência da força do ar, de uma maneira muito simbólica aqui, para vocês entenderem, de que a matemática que a física usa para levantar um voo, não é a matemática do reino, não é a matemática do céu. Porque Deus usa aquele que está quebrado, aquele que está humilhado. Deus levanta você para você ser diferença. Deus não precisa de uma fórmula para te levar aonde Ele quer te levar. Ele vai te levar como você está. Esteja com o coração aberto para receber o que Deus tem para você. Pode passar, por gentileza. E aí, gente, hoje a gente está vivendo uma guerra cultural muito grande. A gente está vivendo um momento difícil no nosso país, principalmente, mas eu acho que é algo que a nação tem passado. E essa força de resistência que a gente tem vivido hoje, ela é muito focada justamente nisso que eu coloquei para vocês aqui. Por que resistir, para quem e contra o que resistir? E a gente está vivendo uma era, pode passar a próxima, onde o marxismo cultural tem alcançado as nossas casas, a vida da nossa família e a vida da nossa igreja. E nós, enquanto homens, enquanto soldados do reino, nós não podemos deixar que isso entre nas nossas casas, que isso entre nas nossas vidas. O marxismo cultural, o pensamento marxista, ele é de total, entenda bem, total destruição da família, da moral sexual, da igreja. Eles querem aniquilar. O pensamento marxista é o seguinte: Marx acreditava que, para uma nação ser totalmente livre, ela deve destruir o capitalismo. E o capitalismo, ele tem regras e práticas judaicos cristãs. Então Marx disse assim: a religião é o ópio do povo. E nós precisamos de aniquilar as suas bases. E a base da igreja é família. A base da igreja é moral sexual. A base da família é o homem no seu papel, cumprindo o papel que Deus colocou para que nós cumpramos. Mas o marxismo cultural, que está entrando nas nossas casas, ele está destruindo todo esse propósito que Deus tem para nós. Mas nós não vamos deixar. Nós estamos aqui para ficar de pé, é para enfrentar, é para a gente ir para cima. Dentro do marxismo cultural, a gente tem, por exemplo, a ideologia de gênero. Pode passar o próximo aí também. Temos também feminismo, mas eu quero falar sobre ideologia do gênero. Pode passar. A ideologia de gênero, ela está muito sutil, gente. Quantos aqui viram La Casa de Papel? Grande maioria, né? Não sei se vocês perceberam, mas La Casa de Papel, em vários trechos da série, eles ensaiam um relacionamento homossexual. Em vários momentos. Em vários momentos. E por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Porque às vezes é muito sutil esse pensamento marxista que tem entrado nas nossas casas, e nós, enquanto homens, enquanto cabeça, precisamos de ficar ligados. Porque às vezes a nossa esposa está assistindo com a gente, a nossa filha, o nosso familiar, e a gente precisa de ser exemplo, a gente precisa de entender que o cristão precisa de ocupar os lugares de influência da sociedade. Seja na política, seja no seu trabalho, como engenheiro, como estudante, como pastor, você precisa de ocupar esses lugares. E nós não podemos deixar que a ideologia de gênero ela vire algo trivial na nossa vida. A propaganda do Burger King está aí para provar isso. Crianças falando, uma criança no vídeo, não sei se vocês se recordam, mas falando que homem pode transar com homem, que está liberado, né, bispo, falar no rasgado. E mulher transar com mulher. Nós não podemos aceitar isso, é a erotização das nossas crianças. Nós temos que lutar contra isso, mas assim, é de manhã, de tarde, de noite, você tem que acordar e falar assim: eu faço parte do exército de Cristo. Amém. E na terra, enquanto Ele me capacitar, nós vamos lutar contra isso. Nós vamos lutar contra esse pensamento de destruição da família, da igreja e dos princípios judaicos, cristãos, éticos e morais. E a gente enfrenta isso todo dia. Não pense você que é só eu, o deputado Lucas aqui, que enfrentamos isso na política, não. O bispão aqui na igreja, onde você está, você enfrenta isso. E é por isso que você precisa de estar ligado, que essa guerra cultural, para você romper
e ser alguém que é usado por Deus, tinha um foguete aqui mais antes da minha apresentação, para você ser esse foguete que vai decolar, você precisa de estar pronto, você precisa de ter informação suficiente, você precisa de estar armado, para que você consiga influenciar outras pessoas a sair dessa mentalidade de que tudo é relativo, o certo e o errado, ele pode ser relativo, mas não é. A Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, nos mostra que não. Pode passar. Pode passar? Briga de classe também é algo clássico do marxismo cultural, que é tirar do mais rico e dar para o mais pobre. Na Bíblia fala, do suor do teu rosto comerás. Percebe como é que o mundo quer inverter os valores? Percebe como que o mundo quer fazer com que essas forças não nos deixem levantar voo? Sabe por que o mundo não quer isso? Porque o diabo sabe que a família é propósito de Deus. O diabo sabe que se você falhar em casa, ele está vencendo na rua, mas pela graça de Deus nós não vamos falhar. Nossas famílias vão ser famílias honradas por Cristo. Nós estamos aqui para isso, gente. E a gente precisa de enfrentar, sem medo. Sem medo, porque essa guerra cultural, o vencedor nós já sabemos que é Jesus Cristo, porque Ele já nos disse que já venceu. Mas nós precisamos de lutar. Quando eu olho para isso aqui, bispo, eu vejo um exército de homens preparados por Deus. Pode passar. E uma das grandes causas de Marx também é a questão do comunismo, que segura muitas vezes, muitas pessoas, de levantar voo, de entender que a vida é muito mais do que isso. E o comunismo, ele está segurando nos pilares também de destruir a nossa família, de destruir as nossas empresas, de destruir o seu trabalho. Pode passar. E aqui nós chegamos na fórmula que é a K, né? Que é o formato da área do corpo. Para vocês entenderem aqui, essa constante depende do formato da área do corpo. Quando você pula de paraquedas, você está caindo muito rápido. Seu corpo é pequeno e você não tem uma aerodinâmica, você não tem um espaço para ocupar grande para que você faça a resistência do ar te ajudar a flutuar. Mas quando você abre o paraquedas é enorme, ele cria uma resistência no ar e aí você usa a resistência do ar a seu favor para te fazer flutuar. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Qual é a sua área de atuação? Onde que você tem que manter-se firme, manter seus princípios, seus valores, sem abrir mão de quem você é, sem abrir mão do que a Bíblia diz para você ser? É no seu trabalho, é na sua casa, é na sua célula, é aqui na igreja. Política, gente, é a arte de influenciar pessoas, e todo mundo aqui tem influência sobre alguém. Você influencia algum nível de pessoas. Pode ser como o bispo, milhares, o Lucas, milhões de pessoas, decisão lá no Congresso Nacional, aqui no município. Pode ser somente você, na sua casa, no seu ciclo de amizades, mas saiba que nós precisamos de ocupar os espaços. Nós não precisamos de ocupar só na política, nós precisamos na educação, nós precisamos na cultura, nós precisamos na arte, nós precisamos na educação, sobretudo. Eu recebi um projeto nós barramos, na realidade, 2 projetos de lei aqui em Belo Horizonte que queria dar privilégios para a turma LGBTQIA+. E nós barramos esse projeto junto da Frente Cristã. E por que a gente barrou? Porque, pela graça de Deus, e foi propósito dele, que eu estivesse na Câmara junto com outros vereadores, para que eu aumentasse a minha área de influência. Mas, para isso, eu precisei de vencer barreiras, eu precisei de quebrar a resistência, eu precisei de colocar o meu nome à disposição. Você precisa de fazer isso dentro da sua casa, você precisa de fazer isso no seu trabalho. Para de terceirizar a resolução para outras pessoas. Mata no peito. Mata no peito. Nós temos aqui homens que são capacitados por Deus para gerenciar suas famílias, porque esse é o poder que Deus nos deu. Então, mata no peito, expanda a sua área de atuação, expanda todo o potencial que Deus te deu para que você lute contra essa guerra cultural.
porque queira você ou não, nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia, e isso é real. Já dei 2 exemplos para vocês aqui. Pode passar, por gentileza. E nós precisamos de velocidade, gente. A agenda marxista, a agenda da esquerda, ela é real, ela é presente. Quem acompanha um pouco aqui da Câmara Municipal sabe os desafios que nós temos lá com o vereador que foi o mais eleito, com o maior número de votos da história da cidade. Isso mostra que nós precisamos nos levantar. Isso mostra que a gente não pode se acovardar. Isso mostra, gente, que nós, enquanto cristãos, fomos chamados para guerrear. E na Bíblia nós estamos cheios de história que mostra para a gente de que o cristão ele precisa estar pronto para guerrear as batalhas que Cristo nos dá. E nós estamos vivendo um momento onde Cristo precisa que a sua igreja se levante. Nós precisamos de homens comprometidos com o Evangelho, de homens comprometidos com a palavra de Deus, de homens que não vão terceirizar o que Deus colocou para você fazer, o seu propósito. Nós precisamos de ter esse senso de urgência de que, Senhor, me use, porque se depender da minha vida, da sua vida, nós não podemos deixar que as nossas crianças sejam usurpadas, que a nossa família seja quebrada, que a igreja seja fechada. Eu estou lutando bravamente lá na Câmara por um projeto absurdo que eu acho, que a Prefeitura colocou de um decreto, onde a Prefeitura fala que 50% do cinema pode estar funcionando, mas a igreja é uma pessoa a cada 7 metros quadrados. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, sabe por quê, pessoal? Porque é inversão de valores. E aí, quando você começa a aceitar isso, você começa a relativizar, você começa a fazer parte do grupo do marxismo cultural, que o certo e o errado depende do ponto de vista. E eu quero te dizer que não. Nosso ponto de vista é a Bíblia. Nosso ponto de vista é o que Deus manda a gente fazer, são os princípios e valores que a gente tem. Esse é o nosso ponto de vista. Pode passar. E eu queria que todos vocês agora se levantassem mais uma vez. Eu tenho aqui ainda 3 minutos. Eu queria que nesse momento, tudo isso que eu falei para vocês aqui, essa guerra de cultura que está dentro da minha casa, da sua casa, que está na igreja, e que a gente precisa de ser um diferencial, eu queria que nesse momento, cada um fizesse uma oração pela sua família, pelo seu emprego, pela sua área de atuação, para que Deus pudesse expandir a sua influência, para que Deus pudesse te dar capacidade de influenciar ainda mais pessoas. Porque, gente, nós estamos nessa terra de passagem. Se fosse o mundo espiritual aqui, fazendo uma analogia, está todo mundo de mala, porque aqui não é o final. Feche seu olho e vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Jesus, eu quero te suplicar, ó Pai, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Jesus, os nossos familiares, as nossas empresas, o nosso trabalho. Ó Pai, não nos deixe, Senhor, esmurecer, enfraquecer, não nos deixe, Senhor, ser parados pelo medo, mas que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos realmente revista da Tua palavra, para que a gente possa ir mais longe, para que a gente possa decolar, ó Pai, para que a gente possa cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, hoje é um dia especial, porque o Senhor nos trouxe aqui, e o Senhor está aqui conosco. O Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei, e o Senhor está aqui conosco, ó Pai. Deus, capacita todos os homens que estão aqui, as suas famílias, ó Deus. Ó Pai, nós oramos pelos nossos filhos também, ó Pai, que o Senhor possa nos dar também sabedoria para criá-los, ó Pai. Ó Deus, nos dê, ó Pai, a unção do Senhor para guerrear, para batalhar de acordo como o Senhor deseja que seja, ó Pai. E que a gente possa sempre pregar o Teu Evangelho. Nós amamos o pecador, mas nós repudiamos o pecado, Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou, ó Pai. Nos dê condição de viver essa vida, de alcançar o nosso propósito, de decolar, ó Pai, e de levar muitos outros conosco, ó Pai, para o nosso propósito, para a honra do Teu nome, para a Tua glória, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.